Aqui no OBS também. Bom, a gente vai gravar, né, para nós escrever para ela. Sim, vou começar a gravar, sim. E depois a gente coloca legenda, né? Vou falar para ela que se a intérprete não entrar. Sim. Ok. Ok, eu estava escutando o som duplo aqui. Estamos escutando claro, né, Ana? Sim, então tá bom. Então tá, gente, bem-vindo a todos aqui, todos e todas. A gente está aqui numa experiência pela primeira vez, pelo menos eu e a Ana, né? Pela primeira vez, um desafio aqui, que a gente achou por bem correr o risco. Vamos ver o que acontece. Porque são ao todo 280 cursistas. Se todos aparecerem aqui, essa ferramenta que vocês estão acessando, né, tem um limite de 75 participantes. O pessoal que chega depois da lotação, digamos assim, da sala, vai ser redirecionado para um link externo daqui, mas aonde também podem participar, assistir, ouvir e, se tudo correr bem, fazer inclusive perguntas. Mas vamos ver se isso dá certo, tá? A Anice entrou aqui, ó. Agora vamos ver se a intérprete aparece também, né? Ok. Bom, a gente vai começar. Simone, eu vou passar para você um link aqui, que é o link da onde está sendo transmitida essa webconferência por fora dessa ferramenta. Então, se você puder depois clicar ali para dar uma olhada o que vai acontecendo nesse... Se aparece ali alguma coisa de chat, coisas assim. É onde está experimentando, né? Vamos ver o que vai dar. Ainda que, pelo que o Paulo Evaristo nos falou, talvez o procedimento acabe sendo outro. Talvez o procedimento acabe sendo a Simone... já te apresento, eu apresento para todo mundo, tá? Eu tô falando com ela aqui, mas talvez seja o caso, talvez até da Simone simultânea, mas talvez seja o caso da Simone até sair, e não agora, Simone, só para eu tô falando, talvez, tá? E clicar de novo no link para segundo o Paulo Evaristo, diretor de Educação da Reitoria, nos falou, clicando no link que você vai para o lugar correto em que vão aparecer, inclusive, campo de perguntas para as pessoas. Mas, por enquanto, não chegamos no limite. Estamos aqui com 46, então isso que eu estou colocando não se configura até agora. 47, está aumentando ali. Bom, gente, então bem-vindos ao curso, né? Eu sou Oswaldo Canato Júnior, professor aqui do campus São Paulo, sou professor de Física, né, desde 2010 e atuo na coordenação da Coordenadora de Educação à Distância do campus São Paulo. Vou falar mais coisa, mas a Ana quer já também falar um pouquinho de você? Sim, boa tarde, pessoal, sejam bem-vindas. Eu sou Ana Paula, sou pedagoga do campus São Paulo, desde 2013, e eu também trabalho na Coordenadoria de Educação à Distância, quase ao mesmo tempo, né, de instituto. Ok. E esse curso, só um breve contexto para o pessoal, em especial de outros campos, né, entenderem um pouquinho melhor e já anunciando algumas coisas que a gente vai falar um pouco mais profundamente já já. Ele é uma terceira versão, né, de um curso. Nós fizemos no primeiro semestre 2 versões desse curso especificamente como um curso de aperfeiçoamento interno no Campus São Paulo, para os servidores do Campus São Paulo. E agora ele está sendo ofertado, então, numa parceria nossa, né, com a Diretoria de Educação à Distância e CEFOR, Comissão de Formação, né, Ana, da reitoria, né? Eu acho que sim, que é da gestão, né? Isso, da gestão de pessoas. Priscila e Paulo Evaristo, enfim, né? E uma parceria para ofertar esse curso em nível estadual. E aí se inscreveram 280 cursistas. É claro que para dar conta disso, nós que fomos tutores no Campus São Paulo, né? Eu, a Ana, a Marisange e o Márcio, que participamos da CED, não daríamos conta, evidentemente, então
teve um outro edital que correu em paralelo ao de cursistas, que é o de tutores. Então foram contratados 14 tutores, tivemos uma reunião com eles agora há pouco, né, preparatória do curso. E então a ideia é que em média vão ter aí cerca de 20 cursistas para cada tutor. Um curso, vai ficar mais claro já já, né, realizado ao longo de 4 semanas, bem que isso já está até no edital, né, 40 horas no total. E ao terminar o curso, você cumprindo todas as atividades previstas, satisfatoriamente, já sai no final com o certificado, inclusive, né? A gente vai navegar pelo ambiente daqui a pouco, uma breve navegação, claro. A nossa intenção dessa reunião é de uma duração de 1h30 no máximo, então 16, 17h30 no máximo a gente encerrar. E a intenção é fazer uma breve apresentação e depois navegar pelo ambiente para fazer uma apresentação assim, ao vivo e a cores, né, na prática, do que vocês vão ver, né, no ambiente do curso, e dialogar um pouquinho com os colegas que não são do Campus São Paulo, no sentido de que você pode estranhar um pouco uma ou outra coisa na navegação, nos plugins que a gente tem instalado, porque a gente tem uma certa customização aqui no ambiente, tá? Muito bem. Estou vendo que o Paulo Evaristo entrou aqui também. Bem-vindo, Paulo. Não, falei dele agora há pouco, então a nossa parceria junto aí com a DED, né, e CEFOR, então o Paulo Evaristo é o diretor da Educação à Distância da Reitoria. E vamos lá, é um desafio grande porque é um curso, a gente deu 2 versões no curso São Paulo, acho que foi bem satisfatório, mas o desafio agora é bem diferente, bem maior, né? Bom... acho que como nós estamos nas apresentações, podia só perguntar aos tutores, né, que estão aqui, se querem abrir a câmera, dar um oi. É verdade, esqueci. E depois a gente segue. A gente tinha combinado isso e eu acabei esquecendo, é verdade. Gente, os tutores que estavam presentes agora há pouco, quem estiver por aqui, se quiser dar um breve alô, mostrar a câmera só, rapidinho. Mas eu não... Como agora estamos com 54 participantes aqui, fica meio difícil de procurá-los aqui na lista, né? Eu vi que o Márcio está... Isso. Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu vou trabalhar com vocês aí como tutor. Obviamente ainda não sei quem serão os meus alunos, mas tenham um bom curso, né? E dúvidas, fique à vontade, estamos aí à disposição. Um abraço. Legal, Márcio. Temos mais algum tutor aqui presente que gostaria de... Eles também devem estar entrando, talvez. A reunião terminou há pouco. Acho que a gente começa, Ana. Sim. E depois, né, eles, se for o caso, se apresentam aí. A Alice acabou saindo. Eu vi, sim. A intérprete, acho que não entrou ainda. Uhum. Tá bem. A ideia, então, primeiro é fazer essa apresentação através desse PowerPoint aqui. E depois a gente vai navegar um pouco pelo curso. Antes de começar, Ana, você quer falar mais alguma coisinha de apresentação geral? Não. A Alda está perguntando, começar. 14 tutores, Alda. 14 tutores para 280 cursistas. Então, um tutor para cada 20 cursistas. Esta é a média. Tá? Bom, então, o curso, o nome é esse, né? Mudo para Educadores Aspectos Básicos. Eu e a Ana que trabalhamos mais na elaboração, mas é claro que contou também com a colaboração da equipe CD. Depois, quando vocês entrarem no ambiente, vão ter alguns outros créditos lá, né? Mas, digamos assim, a ideia desse curso... A ideia desse curso, ainda que ele seja o nome dele, né, é um curso Moodle para educadores, mas nas 2 versões que nós fizemos no Campus São Paulo, a gente percebeu que já era uma intenção nossa, mas na prática, pela interação dos próprios participantes, né, conosco, com os tutores e entre eles, o curso se transformou numa coisa muito além, na verdade, do Moodle, e ele tem um forte componente de interação e colaboração, né, porque
cursos na modalidade EAD, claro que hoje são uma realidade nas mais diversas áreas, né, e níveis de ensino. Mas tem diversos tipos de cursos totalmente à distância, cursos híbridos, que tem só uma parte da carga horária, né, prevista na EAD, e cursos presenciais que dialogam na EAD no sentido de se utilizarem com muita propriedade de tecnologias, né, que são típicas, como apoio ao presencial. Então, no Campus São Paulo mesmo, o Moodle Campus vinha sendo usado, né, antes agora do início da retomada do calendário, fortemente como um apoio ao ensino presencial. Quer dizer, o professor de uma disciplina do curso presencial, mas ele usa o Moodle para ampliar ou para suplementar, para dialogar, para provocar interações, né, no próprio curso presencial. Embora cada um desses cenários aí, desses vários tipos, né, de cursos EAD ou ensino remoto, enfim, tenha características próprias, nós achamos que é sempre muito importante a priorização das metodologias de ensino-aprendizagem online que favoreçam justamente isso, a interação e a colaboração entre os educandos. Por isso que nesse curso a gente propõe algumas atividades de interação com os tutores e com os demais cursistas. Em especial, você vai ver que a proposta será que, a partir de diversos tutoriais e exemplos, você configure individualmente o seu espaço virtual como se fosse de uma disciplina, ou até pode ser mesmo de uma disciplina. Se você for professor do Campus São Paulo, por exemplo, o espaço virtual que você construir aqui conosco no curso já pode ser o espaço virtual concreto de uma disciplina que você vai trabalhar agora, né, nessa retomada do calendário. Mas a gente quer que você compartilhe com os seus colegas esse espaço virtual ao longo dessas 4 semanas do curso, de tal modo que a chamada troca de figurinhas, quer dizer, a interação, né, a colaboração entre os cursistas e deles para com os tutores aconteça com muita força. Afinal, a gente acha que aprender à distância não significa aprender sozinho. E o que se quer, tanto numa modalidade EAD como nos cursos presenciais, é uma prática de educação sem distância. Então, dada essa primeira ideia, eu vou passar aqui o slide. E aí vem a sequência, né, Ana? Sim. Então, o curso está organizado nesses tópicos, né? Então, é sempre 1.1, 1.2, depois muda, né? 2.1, 2.2. E a nossa intenção é que vocês façam 2 tópicos por semana, né? Então, o curso tem duração de 1 mês, ele começa na segunda-feira, e é importante que vocês se organizem para fazer mesmo os 2 tópicos por semana, tá? Então, no primeiro tópico, que chama Para Começar, a intenção maior é que vocês vão se familiarizando com o Moodle, né, quem não utiliza ainda, ou quem utiliza pouco, e também tem um fórum de apresentação, que aí é para vocês conhecerem os outros colegas do seu grupo, o seu tutor, enfim, para ir tendo uma aproximação, né. Aí depois, na mesma semana, né, que é o tópico 1.2, a gente trata um pouquinho de processos educacionais online. Então, não é um curso sobre EAD, né, como o Canato falou, mas a gente entende que é importante ter uma primeira aproximação e, enfim, né, entender um pouco essas especificidades e pensando um pouco nessa questão de ser um trabalho colaborativo, que seja interativo, para a gente fugir dessa questão mesmo de que a educação à distância, o aluno tem que aprender sozinho, né? Não é essa a nossa intenção, tanto vocês enquanto alunos desse curso, como professores depois dos espaços que vocês forem montar. E aí depois, na semana seguinte, e até então, vocês estão como alunos desse espaço, né, do curso. E aí, na semana seguinte, a gente começa a conversar um pouquinho sobre o planejamento do seu espaço virtual. Então, também, e lembrando outra coisa, que em todas as semanas tem atividades para que sejam feitas, tá? Então, nesse 2.1, você começa a planejar, e aí você faz a solicitação do seu espaço virtual, para que depois, no 2.2, você comece a montar um espaço virtual de uma disciplina, que, como o Canato falou, né, que ele pode ser depois já um espaço para a sua disciplina.
Se você for do Campus São Paulo, né, porque o Moodle que a gente usa é do Campus São Paulo, o espaço já está lá, você depois só muda o lugar para usar com os alunos. Se você não for do Campus São Paulo, você só não pode usar o mesmo espaço, né, porque não dá para colocar alunos no Campus São Paulo. Mas a ideia é que depois você replique para o Moodle do seu campus. Então, nesse 2.1, 2.2, que são os primeiros passos, então a gente vai indicando passo por passo, né? Agora você coloca uma tarefa, agora você coloca um arquivo, e vão tendo tutoriais de como fazer isso, tá? Então, nesse primeiro momento, a ideia é que fique bem parecido mesmo os espaços de todo mundo. Então, de todo mundo vai ter um arquivo, de todo mundo vai ter uma tarefa, e aí, claro, com as especificidades do seu campo de conhecimento, né? O que a gente propõe é que você monte um espaço como se fosse de uma disciplina mesmo, né? E aí, quem é técnico administrativo, ou pensar num espaço como se fosse uma disciplina, ou então montar um espaço como se fosse para o seu setor, né? Então, no Campus São Paulo, nós temos alguns setores que usam bastante o Moodle, né? A gente tem pessoal de extensão, pessoal de bolsa, que usa os espaços do Moodle para receber documento, para ter uma conversa com os alunos também, e com os professores. E aí, já nessa primeira parte, quando você encerrar essas atividades, vai ser o primeiro momento que você vai compartilhar o espaço com os seus colegas e com os tutores. E aí, todo mundo vai poder entrar nos espaços dos outros, lá vai estar bem explicadinho, para poder ver como que o outro está montando, para poder contribuir, né, fazer a tarefa, para depois o colega ter alguma coisa para corrigir, né, para poder testar a correção. Bom, e aí a gente termina essa segunda semana. Na terceira semana, aí a gente vai começar a falar de outros tipos de recursos, né, que são os conteúdos que o Moodle chama de recursos. Então, também vão ter alguns tutoriais para você inserir recursos no seu espaço virtual. E aí, a partir daí, aí sim você começa a montar de um jeito mais da sua forma, né? Lá no 2.2 a gente vai falando, olha, nesse tópico você põe isso, nesse tópico você põe aquilo. Agora, a partir desse momento, da terceira semana, a gente fala o que você precisa pôr, mas aí como, onde, enfim, aí você que vai organizar, né? A gente também tem alguns materiais com algumas sugestões, né? Você pode organizar assim, você pode organizar assado, mas aí é você que vai montando, tá? Então, nessa semana, é uma semana que tem bastante coisa para fazer no seu espaço virtual, né? Porque você vai colocar tanto os conteúdos quanto as atividades. E, além disso, que você vai fazendo no seu espaço, vão tendo outras atividades para fazer no espaço do curso. Então, é um curso que ele vai se intensificando, né? No começo ele é um pouco mais leve, para vocês irem se familiarizando, e depois demanda uma dedicação maior, né? Para vocês terem um espaço mais bacana, e pensando que é um espaço para vocês usarem com os alunos depois. Depois disso, vocês vão ter um segundo momento de compartilhar o espaço com os colegas. Então, aí a gente colocou um link para vocês voltarem lá no fórum, né, que vocês compartilharam, e aí vocês vão lá falar, olha, gente, meu espaço já está montado até aqui. E aí, o que acontece nesse momento? A gente convida vocês de novo a entrar, isso faz parte do curso, é uma atividade do curso, né, que precisa ser feita, para você entrar no espaço de pelo menos 2 colegas de novo, fazer as atividades e dar uma olhada no espaço, né, e aí vocês já vão ter aprendido um tanto de coisa, ou se aprofundado, enfim, né, porque bastante gente já conhece bastante aqui também, acho que os alunos são bem diversificados, né, quanto ao conhecimento de Moodle, e aí depois, nesse momento, a ideia é que vocês entrem para se ajudarem mesmo, então falar, olha, você colocou isso, não ficou muito claro, que tal você colocar dessa forma? Ou, aqui eu gostei, mas está faltando isso, aquilo, enfim, né, e os tutores também entram, né, entram forte, né, nessa parte de fazerem sugestões nos espaços, tá, e aí depois, aí já encerrando, né, aí na última semana vão ser algumas informações para você administrar o seu espaço virtual, então relatório, outras coisas para vocês fazerem com os alunos,
E aí depois no 4.2 é a conclusão, que aí tem uma avaliação do curso e você faz a solicitação do seu certificado. A solicitação do certificado é você que faz, mas você consegue emitir o certificado depois que você participou de todas as atividades e que o tutor colocou, olha, ok, ele fez a atividade, ele participou do curso inteiro, então agora o certificado está liberado. Então, basicamente, é isso, o curso. E aí, lembrando de novo que tem atividades em todos esses tópicos, né? Todos esses tópicos têm alguma atividade. Muitas delas, ela pede algum tipo de interação, então, tem atividade de fórum para você conversar com os colegas, escrever alguma coisa sobre o que o colega falou, entrar no espaço do colega. A gente também colocou, né, nessa versão do curso uma atividade que chama Laboratório de Avaliação, então, que vocês também vão mandar uma tarefa, só que aí, nesse caso, não é o tutor que vai corrigir, são os colegas. Então, a gente tenta dar alguns exemplos, assim, de como que um curso à distância, ele pode ser mais colaborativo, né? Então, a nossa intenção é essa, de que vocês vão, claro, aprendendo a usar essas ferramentas, ou aprimorando, né, para quem já usa, mas que vão também pensando sobre como usar, né? Como usar essas ferramentas de uma forma bacana. Acho que é isso, Canato, dessa parte. Você tem alguma coisa que você... Não. Depois a gente complementa, se for o caso, quando for navegar, né? Slide 4 aqui. Antes disso, tem uma pergunta aqui, Paula, por favor, temos um colega inscrito que não está com acesso habilitado para entrar na sala, embora esteja no AVA. Como ele pode fazer para acessar o web? Paula, você sabe qual é o colega? Para a gente tentar identificar, em princípio, ainda estamos com 65 participantes, não chegamos no limite dos 75, não seria por esse problema, pelo menos, né? Eu posso ver se ele está lá, Canato, enquanto isso você quiser ir falando. José Carlos, vê se você consegue dar uma olhada. A Amanda está perguntando se há a previsão de atividades síncronas. Sim, a ideia é que ao longo das 4 semanas, cada tutor combine, né, com seus tutorandos aí 3 ou 4 atividades síncronas. Então, mais ou menos uma por semana. A gente está deixando uma certa flexibilização. A experiência que nós tivemos nesse curso no Campus São Paulo foi de que os próprios cursistas que pediam, digamos assim, né, propunham que tivesse mais reuniões. Então, pelo menos na minha experiência como tutor, na segunda versão, a gente logo na primeira semana fez uma primeira web reunião, web aula, e o próprio pessoal achou muito interessante e quis marcar toda, então ficou meio que combinado. Toda segunda-feira, 10 horas, a gente tinha a web aula, né? É claro que agora, em meio à retomada do calendário acadêmico em todo o IFSP, tem que ter aí a maleabilidade de como... Peraí que a minha internet deu um... Ok, tudo bem. De como fazer isso, mas... então, por isso que a gente deixou essa flexibilização 3 ou 4, mas a ideia é que sim, tá? Que tenha webconferências, mas não de caráter obrigatório em termos do certificado, tá? Quer dizer, são atividades que a gente recomenda fortemente, porque a gente percebeu nas versões do campus que é ali que acontece muita colaboração e interação, troca, né, de informações e de ideias entre professores, mas, digamos, o que é obrigatório mesmo no curso é você fazer as atividades não síncronas, mas seria uma pena se algum de vocês não puder participar das atividades síncronas, tá? Bom, 2 coisas importantes aqui. Atividades, você vai ver, e já a gente vai dar um exemplo disso de navegação pelo ambiente, as atividades todas vão estar encadeadas. É um procedimento, né, que a gente adota nesse curso, que conforme você vai navegando pelos itens que a gente está propondo para você, ler, assistir, fazer, o próximo item é liberado e depois o próximo e assim vai indo. Assim, a cada novo item indicado como
completo, um novo item fica à sua disposição e assim sucessivamente. Em todos os tópicos terão atividades para serem realizadas por você. Inicialmente, como a Ana já falou, só no espaço virtual do curso. Você, enquanto aluno, né, dos tutores, no curso, no espaço virtual do curso. Mas, logo depois do tópico que a Ana colocou ali, você já solicita um espaço virtual em que você vai navegar como professor e vai começar a montar o seu espaço virtual. Então, a partir daí, você vai ter tarefas para serem feitas tanto no espaço em que você é aluno dos tutores e também no espaço em que você vai ser o professor daquele espaço virtual, tá? É importante se organizar, né, para realizar os 2 tópicos por semana, como a Ana também já mostrou, e a avaliação. A avaliação que a gente está pretendendo é isso, é que ela seja pautada no seu engajamento, na realização, né, dos estudos e atividades propostas e a participação ativa na interação com os seus colegas de grupo. Nesse sentido, as atividades propostas são a respeito do conteúdo estudado, quase sempre ilustrativas de como reproduzi-las no seu espaço virtual. Então essa é a ideia. Você navega pelo nosso espaço, digamos assim, que a gente montou para você, como se fosse um exemplo do que você vai fazer no seu espaço virtual em que você é professor, está lá na categoria, né, de professor, papel Moodle de professor, podendo montar. Inicialmente, a nossa, digamos assim, imagem e semelhança, mas você vai ter total liberdade para montar o espaço como você quiser, tá? A gente vai já navegar pelo espaço. Essa apresentação breve em si é isso, só vai vir um slide agora de tenhamos todos um ótimo curso, mas antes de entrar no espaço, deixa a gente já colocar que talvez você... São diversos, né, campos, aqui como eu falei, são 280 cursistas, hoje em dia estão aqui estão com 66 por enquanto presentes, 67, já aumentou mais um, mas cada um de um campus, enfim, são diversos os campos e são diversas as versões do Moodle, são diversos os plugins instalados, são diversos os layouts, tá? Então... nós decidimos fazer aqui, aproveitar o espaço virtual do Campus São Paulo, em que a gente já tinha, né, uma primeira versão do Moodle do curso, né, desenvolvida, 2 versões e tal. A gente achou que era, se não montar tutoriais contextualizados a um outro espaço, a gente ia demorar muito para começar o curso, e decidimos ir por esse caminho. De certo modo vai ser interessante, eu acho, porque você vai navegar por Estou falando com quem não é do Campus São Paulo, né? Vai navegar por um ambiente que você vai ver que tem uma série de customizações que mostram a possibilidade, né? A flexibilidade que o Moodle permite, tá? Para você, se você é administrador do sistema, por exemplo, configurar o Moodle de uma forma mais, a gente acha, né, mais amigável. Muito bem. Feito isso, eu vou entrar então na navegação do espaço virtual, Ana. Pode ser? Tem uma pergunta aqui, Denilson. Qual a melhor maneira de acompanhar e fazer o curso aguardando o e-mail? Acho descompromissado. Acesso à plataforma todo dia? Terá calendário? Acesso à plataforma, se não todo dia, com muita frequência. Como eu falei, vai ter... Eu vou mostrar ao vivo a cores, né? Mas não custa eu voltar aqui, Denilson, nesse slide em que a Ana fez uma apresentação. Esse 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, a gente vai ver já que eles estão configurados lá no espaço do curso, e isso é um indicativo. 1 significa semana 1, 2, semana 2, 3, semana 3, 4, semana 4. Então o curso tem 4 semanas, em cada semana você tem 2 tópicos. Então, digamos, fazendo uma divisão, né, pela régua aqui, quer dizer que no começo da semana 1 você tem que cumprir o tópico 1.1, no final da semana 1 você cumpre o tópico 1.2 e assim vai indo. Mas a gente entende que isso não é passar uma régua, como eu brinquei agora, mas é uma questão de uma certa flexibilidade. A gente tenta fazer com que os cursistas andem juntos, mas respeitando o ritmo particular de cada um. Então, a única coisa que a gente acha muito complicado
Vamos supor, o curso já está na terceira semana e é agora que o aluno entra para fazer as coisas da primeira semana, né? E vice-versa. Nós ainda estamos na primeira semana e o aluno já fez tudo no primeiro dia e já fica ansioso para... Mas e a semana? E o que eu vou fazer da semana 2? Então a gente tem esse procedimento de fazer e liberando, o próprio cursista vai liberando porque ele vai fazendo, mas a gente coloca algumas travas de vez em quando para tentar fazer com que o pessoal chegue um pouco mais junto, não fique tão díspare, tá? Então, desse modo, não precisamos de um calendário. A ideia é que você vá seguindo semana a semana, 1, 2, 3, 4, tá? Não, imagina, sem problema, Denilson. Então eu vou fazer uma navegação aqui pelo ambiente. Só um minutinho. Antes tem uma dúvida da Isabel. Diga. Ela colocou de novo. Ela está perguntando se ela tem alguém para tirar dúvidas. Tem sim, então vai ter um tutor para acompanhar cada grupo, de mais ou menos 20 alunos, e vai ter um fórum de dúvidas que fica disponível o tempo inteiro, né? Então você manda uma mensagem e aí o tutor responde, né? Além dessas videoconferências que vai ter em média uma por semana, que aí o tutor que combina com cada grupo, e aí também é um outro momento, né? Tanto para ele explicar algum assunto específico, quanto para tirar as dúvidas. Beleza? Então, não é nenhum problema, tá? De vocês vão colocando dúvidas aqui. É claro que como estamos com agora 70 usuários, às vezes a gente se perde um pouco e pode comer a bola um pouco aqui de dúvida de alguém, mas vai registrando aí no chat, eu e a Ana vamos tentando. Por enquanto, eu falei da Simone no começo, né? Eu vou falar agora de novo, esquecemos, a Simone é outra servidora, só um minutinho, né? Antes de você falar da Simone. Paula, pede para o José agora entrar de novo, que agora ele consegue acessar. Agora pode continuar, Canato, falando da Simone. Então, eu esqueci. Então, eu e a Ana, né, enfim, fazemos parte da equipe CD, Coordenadoria de Educação à Distância aqui do Campo São Paulo, mais o Márcio Corralo, que já se apresentou aqui e vai ser um dos tutores. A Simone, que está aqui presente também é uma assistente administrativa que faz parte da nossa equipe, e além de outros colegas que fazem parte, né? Então, a Simone vai estar... ajudando um pouco a gente em mapear essas questões aqui, caso a gente se perca, ou daqui a pouco, como eu falei, estamos com 70 usuários, vamos chegar já no número 75, e aí a gente vai ver se a gente precisa de um outro tipo de apoio da Simone, tá? Beleza. Simone, se você quiser também falar alguma coisa, se apresentar, tá? Usar o microfone, tô vendo que você está só com fone de ouvido, fica à vontade, tá? Ela está digitando. Eu vou, enquanto isso, começar aqui a compartilhar a tela. Eu não sei até que ponto cada um de vocês, nos seus campos, estão se utilizando, né, dessa ferramenta da RNP para fazer web reuniões. E aqui no Campo São Paulo a gente tem usado essa com muita força, muito mais do que a outra Teams, que também está disponível, né? E ela permite esse tipo de recurso de compartilhamento de tela. Então eu acabei aqui de compartilhar uma tela do meu navegador e a gente vai navegar, né, pelo ambiente do curso para você ter uma ideia como é que vai ser. Antes, deixa eu navegar pelo painel do usuário, que todos vocês já fizeram uma primeira visitação, porque o painel do usuário é a página de entrada no ambiente. Então no Moodle Campus, sempre que você digita lá user, login e senha, você acaba vindo para esse painel aqui, em que você tem os links de todas as disciplinas em que você tiver inscrito, seja como professor, como aluno, tá? Lá embaixo, no rodapé praticamente do painel, tem um link que eu vou chamar a atenção para você depois usá-lo com certa frequência sempre que possível, que é esse link aqui, ó, de redefinir, às vezes aparece reiniciar, tá? O tour de usuário dessa página. O que isso faz? Isso faz com que, quando você clica aqui, é uma primeira
aproximação, é um primeiro tutorial, né? Então aparece essa tela de bem-vindo aqui e você clica próximo e ele vai navegando pela página, colocando para você alguns detalhes, né, características importantes que tem essa página aqui chamada painel, tá? Eu não vou fazer o tour agora inteiro, você ou já fez, porque no primeiro acesso você deve ter visto isso, mas você sempre que quiser é só descer a página e clicar aqui e você pode refazer o seu tour. Esse tour existe tanto no painel, que é essa página de acesso, na página de uma disciplina, seja como aluno, seja como professor, na página de montagem de um questionário. Tem algumas páginas, não são todas não, mas procura. Se tiver esse link, fica a sugestão bem forte de que você faça esse tour e sempre que tiver uma dúvida, dá uma olhadinha se o próprio tour já não consegue responder algumas coisas para você. Eu estou entrando agora aqui no espaço do curso, só que eu quero que você tenha uma primeira visão aqui do que você vai enxergar quando você entrar aqui na segunda-feira. Porque aqui você está vendo a minha visão de professor, né, do curso. E pode ver, ó, aqui estão todos os tópicos, só que está com um pouco mais claro uns, um pouco mais escuros outros. É porque tem um processo aqui de estar escondido para estudantes, eu estou enxergando porque eu estou navegando como professor aqui do ambiente, tá? Desse curso. Mas olha aqui, todos os tópicos que a Ana mostrou no slide lá estão aqui, ó, 1.1 para começar, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2. Mas você não vai vê-los deste jeito aqui, pelo menos não no começo do curso. O que você vai enxergar é o seguinte: eu vou entrar agora aqui navegando como se eu fosse um determinado estudante. No caso aqui vai ser um estudante fictício, um usuário fictício que a gente tem aqui para testes na CED. Eu vou acessar como ele e aí você vai ter a visão que você vai ter quando você entrar aqui na segunda-feira. O que você vai estar vendo é apenas isto. Vou já chamar a atenção para esse botãozinho aqui, ó, que ele pode expandir a tela, ou expandir essa área de blocos, na verdade, né, ou contrair a área de bloco, tá? Então eu estou expandindo aqui a tela e contraindo os blocos para a gente ter uma visão mais ampla do espaço central do curso. Mas está aqui, ó, a única coisa que você vai ver na segunda-feira, quando você entrar aqui pela primeira vez, é isto, a apresentação do curso. E aí tem aqui um Olá Cursista e etc. Eu estou vendo que tem dúvidas, espera só um pouquinho. E aí você vai ver essa apresentação aqui, as características, né, básicas do curso. É um recurso que a gente chama aqui de accordion. Você clica aqui edital do curso, você pode ver o edital, qual é o objetivo do curso, qual é a carga horária e assim vai indo. E lá embaixo você vai ter um vídeo que a gente ainda, eu e a Ana não colocamos, porque justamente a ideia é pegar este vídeo que a gente está processando aqui hoje, né, e estamos gravando, para colocá-lo exatamente nesse espaço aqui como sendo, para permitir até o pessoal que não pôde participar, né, que veja, tá? Então assim, aí uma vez que você assistir esse vídeo, tem esse recado aqui, olha, após assistir o vídeo de apresentação, clique no quadrinho para abrir o próximo tópico do curso. E aí você vai clicar nesse quadradinho aqui, ó. A hora que você clicar nesse quadradinho, veja o que acontece. Pronto, abriu para você a visualização da aba ou do tópico chamado Para Começar. Aí você clica nele e você vai então enxergar o roteiro básico desta primeira parte da semana 1 e embaixo você tem as atividades, tá? Que estão programadas aqui para esta semana. Antes de continuar, deixa eu ver aqui. Isabel, nós professores conseguimos visualizar com a visão de alunos? Sim e não. Como assim, Isabel? É uma coisa que vocês depois ao longo do curso podem conversar com os tutores. Começando pelo sim. Existe aqui, quando você navega como sendo o seu usuário, quando você clica no seu nome aqui,
aparece sim uma opção para você mudar, alterar o seu papel para o papel de estudante. E assim você teria a visão, a visualização, né, que o estudante teria. Só que essa visualização que o estudante tem nem sempre é exatamente a mesma de quando você faz esse percurso, esse jeito que eu falei de você falar para o Moodle, por favor, eu quero que você me transforme num estudante. Transformar-se num estudante não necessariamente é ter exatamente a mesma visão do estudante, tá? Para ter exatamente a mesma visão mesmo, você tem que, não tem jeito, acessar com o user e senha dele, né? Ou nós, administradores, conseguimos fazer esse truque que eu fiz aqui, que é acessar como. Mas os usuários não administradores do sistema, o único recurso que tem é esse de mudar o papel. Mas vamos fazer assim, eu acho que essa é uma dúvida que é interessante ser melhor discutida ao longo do... e vivenciada, mais do que discutida, vivenciada ao longo do curso, porque qual é a ideia? A ideia é que no espaço em que você solicitou e você é o professor, a nossa ideia é que os seus colegas de grupo entrem nesse espaço e sejam seus alunos. E vice-versa, você entre no espaço virtual dos demais cursistas, não todos, claro, de alguns, para que você seja aluno dele. E com isso, vocês vão poder, no espaço em que vocês são professores, fazer essas brincadeiras. Deixa eu ver como é que fica a visão do aluno, ou até trocar figurinhas com o seu colega que está como seu estudante ali, para perguntar para ele como é que está sendo a visão. Enfim, essa é a brincadeira que a gente quer, né, fazer com que aconteça com muita força ao longo do curso, que é essa troca, essa interação e colaboração entre cursistas e dos cursistas para com os tutores, tá? Tudo bem, Ana? Continuo? Você quer falar alguma coisa? Não, tudo bem. Tem uma dúvida da Marina, mas eu não sei se a gente faz... Você termina de mostrar essa apresentação, depois a gente volta? Isso. Por isso, se você, tanto Ana, enfim, Ana ou eu, né, que enquanto não estivermos falando, a gente vai olhando, e a Simone também vai tentando resgatar pra gente, anotando aí as perguntas que por acaso a gente não consiga, acabar esquecendo, tá? Mas vamos tentar respondê-las todas. Aliás, depois dessa navegação, a ideia é voltar mesmo para cá e deixar mesmo espaço para vocês fazerem as perguntas e a gente fazer essa troca aqui mesmo. Bom, continuando então na navegação lá, lembrando que eu estou navegando agora como se eu fosse um estudante, né? Um estudante que então acabou de entrar no curso, ele já assistiu lá o vídeo de apresentação e liberou para ele a semana 1, o começo da semana 1. Aí aqui sempre vai ter esse layout, tá? Tem um roteiro que, por exemplo, diz aqui: olá cursista, seja bem-vindo ao curso Moodle para educadores, Nesse tópico, nosso objetivo é que você comece a se familiarizar com este espaço, navegando por ele como aluno deste curso, e assim vai conversando com você. E aí vem roteiro. Roteiro em para assistir, para fazer, para saber mais. Como assim? Para assistir, para fazer, para saber mais? É porque aqui a gente usa esse layout de umas tarjas com fundo verde aqui estilizadas com uma figurinha. Para assistir é porque tem alguns vídeos aqui para você assistir, para fazer é porque é alguma atividade para você fazer, e o para saber mais seriam itens para você ler ou assistir, mas que não são obrigatórios, é uma sugestão nossa para você aprofundar ou ampliar o conhecimento, mas não seria tarefa obrigatória. Aí, o que está acontecendo aqui? Ó? Dá uma olhada. Para assistir, o primeiro item que está aqui é um tour pelo painel do usuário, e veja que aqui na direita tem um quadradinho vermelho, que não está clicado. Por que não está clicado? Porque o estudante, no caso aqui fictício, EAD Campus 1, ainda não clicou para ver o tour, a atividade que está aqui. Então vamos fazer isso, vamos clicar aqui para ver o que acontece. Ele clica aqui e aí vem para um vídeo. Ele vai assistir o vídeo aqui, tá? Depois que terminou de assistir o vídeo, ele volta lá para a semana 1, tópico 1.1 para começar, e vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu é que agora aquele quadradinho está ticado. O próprio Moodle automaticamente ticou isso daqui, porque o Moodle, este item está configurado por nós, né, que montamos o curso,
com o condicionante de que, para liberar o próximo recurso, você precisa ter entrado e assistido esse vídeo aqui. Feito isso, liberou o próximo. Liberou o próximo? Clica nele. Clicou nele, navegando pela disciplina como aluno. É um outro vídeo. A gente espera que todo mundo assista, né, com boa atenção aqui o vídeo. Terminou de assistir o vídeo, volta lá para a sua semana 1.1, tópico 1.1. Aí o que aconteceu? Outro tique automaticamente feito aqui pelo Moodle. E com isso liberou para você o atualizar seu perfil. Veja que a próxima atividade, chamada Fórum de Apresentação, não está liberada. Você até está vendo que ela existe, mas eu passo o mouse aqui, ó, e não tem link ativo. Tá? Só vai ter o link ativo depois que eu clicar em atualizar seu perfil. Porque aí você vai ver este outro vídeo aqui, volta lá para começar e você vai ver que agora o fórum está liberado. Fórum para apresentação está liberado, aí você clica no fórum. Ele não está ainda, a gente não colocou vocês para dentro do curso, nem os tutores, então é por isso que por enquanto está aparecendo aqui uma tarja amarela, porque não tem um tópico ainda para começar, tá? Mas aqui vai aparecer um botãozinho, na verdade, verde, para você inserir um novo tópico e fazer uma breve apresentação, né, sua aí para os seus colegas e para os tutores, tá? Então assim vai indo. Na verdade é um link vai ter a mensagem do tutor, né? O link do tutor para ele entrar e clicar e responder. Verdade, perfeito. E assim vai indo. Então agora eu não vou conseguir avançar enquanto EAD Campus 1, porque para avançar eu precisaria, nesta atividade que é o fórum, tá? Ela está configurada de tal modo que, para o Moodle entendê-la como estando completa, o aluno precisa de postar a sua apresentação. Como eu não vou conseguir postar agora porque o fórum ainda não está organizado, né, com alunos e tutores, então eu não vou poder continuar a navegação como EAD Campus 1. E veja que com vocês isso também vai acontecer. Quer dizer, enquanto você não cumprir aquele item, aquelas condições que estão estabelecidas para aquele item, a atividade seguinte não libera. Não adianta você tentar fazer alguma outra coisa, porque como você está no papel de estudante, você tem que seguir essa continuidade. E como é que eu sei, né, se eu já fiz, se eu não fiz, estou meio perdido, o que eu já fiz, o que eu não fiz, tem muita coisa para fazer ainda. Se você clica nesse botão para expandir os blocos, esse bloco chamado progresso de conclusão, ele é bem interessante, porque o que está em verdinho é o que o nosso aluno fictício, EAD Campus, já fez. O que está em azul ou amarelo mesmo, são coisas que ele ainda não fez. Então por aqui você vai vendo o seu progresso de conclusão. Para você chegar até o fim, a última atividade, que é a solicitação do certificado, vai ser a última barrinha ali que vai passar de azul para verde quando você solicitar o certificado, tá? Então esta... Renato, aproveita e fala desse bloco de acessibilidade, né? Só falar aqui. Fala aí, bloco de acessibilidade tá aqui. Ou você quer que eu vá clicando aqui? Fala aí. Não, então, só prestarem atenção que tem esse bloco de acessibilidade, né? Então, se alguém quiser usar, a gente deixou em todas as atividades, em todos os recursos, então você consegue mudar o tamanho da letra, aí acho que você pode mostrar, né, o contraste. Ok, a gente pode vir aqui, ó, clicar, por exemplo, aqui, alto contraste, ó, como fica a tela, né? Uhum. O problema é e quando clica no R, né, volta depois. É isso que eu ia falar, o problema é se você voltar. O R, né, tá bom. Ok. Ok, tem esse lunch, um toolbar que aparece, fica aqui em cima, uma barrinha vai aparecer aqui, ó, tem uma barrinha que aparece aqui com diversas opções, tá? E aí você pode clicar aqui. E já que a Ana lembrou disso, deixa eu falar de uma outra coisa. Eu não sei se nós temos a professora que é cursista, né, que tem deficiência auditiva, mas eventualmente podem ter professores, né, imagino que tenha professores de Libras também fazendo esse curso. E aí seria interessante que ao longo do curso você em algum momento pudesse até nos dar um retorno dessa ferramenta que a gente instalou recentemente aqui, que é a ferramenta do VLibras. A gente instalou e parece que há controvérsias, digamos assim, se ela é boa ou não,
Mas eu me arrisquei, a gente se arriscou em colocar aqui, ó, então você clica aqui, aparece um bonequinho, né, que vai ser o tradutor. E uma vez que você, depois que ele se instaurar aqui, a gente pode clicar num determinado parágrafo e ele vai fazer a tradução, sendo que essa tradução você pode, não sei se eu vou conseguir aqui, eu preciso diminuir o tamanho da... Eu não vou mostrar agora não. Tem um botãozinho mais aqui embaixo, eu precisaria diminuir um pouco a minha tela, tá? Em que você pode controlar a velocidade com que ele faz a tradução, tá? Mas parece que é controverso o jeito que ele faz a tradução. Tem diversos professores de Libras que fazem determinadas críticas, então a gente está em análise, digamos assim, tá? Mas eu acho que o melhor jeito de analisar é na prática, então por isso que a gente instalou e vamos ver o que o pessoal, especialmente de Libras, mas claro, de línguas em geral, né? Se quiserem nos dar um retorno mais à frente, seria bem interessante. Então com isso a gente discutiu um pouco aí de acessibilidade, né? Isso, ok. E desse bloco lateral, e aí depois você vai mostrar, né, o bloco do outro lado, né? Qual bloco, desculpa? Do lado esquerdo? Esse retrátil. Aqui? Isso, né? Isso. Ah, sim. Isso. Então, além dessa área de blocos à direita, que agora eu vou então fechar para a gente expandir um pouco mais a visão aqui. Existe também, a Ana está falando, uma área, um bloco à esquerda, é um menu retrátil de navegação, que você clica aqui, ó. E dentro deste menu retrato de navegação tem coisas muito importantes para o estudante. Para o professor também, mas aqui a gente está no contexto do EAD Campus 1, né, que é o estudante. Por exemplo, ele pode clicar aqui para notas e navega para um espaço, né, em que vão aparecendo aqui as notas. Neste curso, eu não lembro se nós já falamos isso lá na apresentação, se a Ana falou ou eu, nós não estamos trabalhando em geral com nota, quer dizer, a ideia não é que você tire uma nota de 0 a 10 em cada atividade, a ideia é que você complete a atividade. A exceção são algumas atividades que, justamente para permitir esse procedimento aí de fazer com que o Moodle vá liberando a atividade progressivamente, uma depois da outra, encadeada, tem algumas atividades que a gente precisou configurar desse jeito. Quer dizer, se você tirar, você tem que tirar pelo menos a nota 6 para conseguir ser aprovado naquela atividade e abrir a próxima. Isso acontece no questionário, palavras cruzadas e uma outra atividade, tá? São poucas. A maioria é ver, participar do fórum, fazer a postagem, não é nota de 0 a 10, tá? Não é essa a intenção nossa, não faria muito sentido para esse tipo de curso que a gente está propondo aqui. Então, continuando, dentro desse bloco tem esse link para notas, tem esse link também que é interessante, que é o link dos participantes, em que você vai poder... bom, aqui como não tem nenhum, né, a gente não colocou ainda, como eu falei, estudantes e tutores aqui, por isso que aparece essa tarja como se fosse de erro, mas é porque não temos ainda participantes reais aqui no curso. E assim vai. Recursos, se você clicar aqui em recursos, você vai ter... um outro jeito de navegar, tá? Em vez de navegar ali em cima pela semana 1.1, 1.2, 1.3 ou 2.1, você tem um jeito de navegar aqui pela esquerda que você vai já direto pela navegação, pelo tipo de conteúdo. Então, recursos, atividades, eu quero saber quais são, o que tem de fórum nesse curso. Mas de todo jeito, veja que você só enxerga os fóruns que estão liberados para você de acordo com o seu desenvolvimento no curso ao fazer a atividade anterior que liberou a atividade posterior. Essa é a ideia geral. A visualização sua é sempre condicionada à realização de tal ou qual atividade, tá? Então... faz mais sentido se for para lembrar, né? Eu lembro que eu vi um recurso que tinha esse conteúdo, não lembro que tópico que estava. Então, você vai por esse caminho. Agora, para navegar pelo curso, é melhor pelo meio mesmo. Isso. Em princípio, eu vou sair agora da visualização do EAD Campus 1, do estudante. Tudo bem? Voltar a ser eu mesmo aqui.
Isso que eu estou fazendo, gente, acessar como se fosse um estudante, eu acho que eu já falei, mas é bom realçar. É uma prerrogativa, digamos assim, é uma permissão somente para administradores. E a razão é fácil de entender e acho que de aceitar, né? Se o professor puder, se todos os professores puderem acessar como se fossem os seus alunos, isso pode quebrar um pouco a relação de confiança, né, com que os alunos teriam para, né? Então, quer dizer, você poderia acessar como ele, enviar um arquivo como ele, colocar uma mensagem como ele. Então, claro que nós administradores temos que fazer isso com muita cautela, inclusive também, né, evidentemente, né? Então, na estrutura do Moodle, isso é uma coisa somente permitida para quem está como administrador do site como um todo. Mas aqui estamos, voltei para a minha visão de professor do curso e lá estou eu enxergando tudo o que existe no curso, né? O que já está visível para o aluno X e o que não está visível para ninguém ainda. Eu consigo enxergar tudo porque eu estou como professor e como professor eu tenho visualização de alguns botõezinhos, como por exemplo este que é um dos mais importantes, que é o desativar a edição ou ativar a edição. Para o aluno isso aqui não aparece de modo algum, só aparece para o professor. Quando você ativa a edição, aí o mundo, entre aspas, se abre para você, professor, e aparecem vários botõezinhos de editar e também de adicionar atividades ou recursos. É por aqui que no seu curso, no espaço em que você vai ser professor, você vai poder adicionar atividades ou adicionar recurso. Mas aqui é só uma primeira ideia, você vai ver tudo isso no próprio curso. Para cada uma dessas coisas que eu estou aqui dizendo, tem tutoriais que estão lá não só disponíveis, mas são tutoriais que estarão organizados numa sequência encadeada, lógica, né, que tem a ver com aquela barra de progresso que eu estava falando antes. Ana, desta apresentação geral. Eu acho que é só importante frisar onde está o fórum de dúvidas e onde eles conversam por e-mail, por mensagem, os canais de comunicação. Ok, mas aí de novo para não confundir, acho que é melhor então eu voltar aqui na minha visão. Mas aqui talvez já dê certo para responder o que alguém aí perguntou. Eu nem vou me transformar não em acessar como, eu simplesmente vou fazer o seguinte, vou clicar aqui no meu nome e vou mudar papel para, e eu vou escolher o papel de estudante, e com isso, pronto, ó, eu tenho a visão, né, de estudante, só que é um estudante, acho que eu já tinha testado alguma coisa, já naveguei como se eu fosse estudante aqui, já devo ter clicado naquele vídeo, por isso que está aparecendo mais coisa para mim, tá? Mas o que a Ana está chamando a tua atenção é aqui, ó. Você vai ter um fórum de avisos aqui e um fórum de dúvidas e um link para encontros virtuais. No fórum de dúvidas você vai clicar aqui e é o fórum em que você vai colocar dúvidas para o seu tutor responder. Nós fizemos agora há pouco, né, a reunião com os tutores e o combinado é que o tutor entre todo dia, de segunda a sexta, para verificar as dúvidas que existem e respondê-las, né, evidentemente, além de fomentar fóruns e etc. E o encontro virtual seria onde você entraria para as atividades síncronas, que nem essa que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? Avisos já seria um fórum em que você não pode postar nada. É eu e a Ana que, eventualmente, ao longo do curso, vamos colocando aqui alguns avisos sobre o desenvolvimento do curso. Diga, Ana. Não, e no fórum de dúvidas, que tem alguém perguntando, né, se tem um jeito de mandar e-mail só para o professor. Tem, aí o Canato mostra depois, né, como manda e-mail, mas o bom do fórum de dúvidas é que as dúvidas ficam visíveis para todo mundo do seu grupo. Então, às vezes, é até bom, antes de mandar uma dúvida, verificar se alguém já mandou a mesma dúvida, né, se essa dúvida já foi respondida, e aí por isso que a gente gosta desse jeito de organizar as dúvidas, né, de ficar num fórum, porque aí todo mundo consegue ter acesso. Mas se você quiser conversar alguma coisa específica com o seu tutor,
aí tem o jeito de mandar e-mail, que aí o Kanato mostra. Tá, o mandar, não vai dar para mostrar concretamente aqui, porque como os tutores não estão, né, aqui, mas seria por aqui, né, você entraria aqui nos participantes, e nos participantes vai aparecer a lista dos cursistas do seu grupo e também do tutor, porque ele vai fazer toda parte do seu grupo, e por ali você pode enviar para ele uma mensagem. Ou então, também existe uma outra ferramenta aqui no ambiente, tem várias, né, ferramentas de comunicação, tá? Mas tem essa ferramenta aqui que é o balãozinho, que você clica aqui e você pode também buscar aqui o nome da pessoa, por exemplo, o seu tutor, tá? E vai aparecer o nome e aí você pode mandar uma mensagem para ele. Ou ainda, você vai perceber que o grupo de vocês vai estar organizado de tal forma que vai aparecer isto aqui, ó. Esse linkzinho aqui para mensagens internas ao grupo. Então aqui é como aparecendo, Kanato. Mas passa tá o mouse onde que é o balãozinho. Desculpa, eu já sei, não está aparecendo porque eu... como eu estou compartilhando a tela... Peraí, deixa eu voltar. Se eu for por aqui, acho que sim. Deixa eu ver. Agora sim. Né? Agora sim, é que eu estava numa outra página, eu estou compartilhando só uma página do meu navegador e estava navegando numa outra página. Então aqui, ó, você tem o balãozinho que você pode mandar mensagem privada para uma pessoa, ou se no curso o professor organizou assim, e é o nosso caso, a gente vai deixar assim organizado, aqui é um espaço para mensagens de grupo, como se fosse um bate-papo, né, um MSN aqui, enfim, que você coloca uma mensagem e todos os membros daquele grupo visualizam essa mensagem e vice-versa, tá? Então aqui seria um espaço de mensagens, inclusive o tutor, qualquer coisa que você colocar aqui na mensagem do grupo, o tutor vai ver. Mas se é uma mensagem específica para uma pessoa, como por exemplo o tutor, aí o melhor caminho é você pesquisar aqui pelo nome dele e aí vai aparecer um quadrinho aqui para você escrever uma mensagem privada para ele aqui, tá? Tem outras formas aliás, ao longo do curso tem um tutorial só sobre isso, só sobre como você proceder com comunicações, né, como se comunicar com alunos e etc, tá? A Caroline está dizendo que não... Bom, peraí, antes de falar com a Caroline... não, mas era antes essa tá. mensagem. Tá bom. Enfim, gente, Ana, tudo bem? Tudo, eu acho que agora a gente pode ler as dúvidas, né, começar a responder as dúvidas que já tem aqui, e aí depois, se alguém tiver mais dúvidas, isso aí. Perfeito. Aí, enfim, não sei se você ou a Simone estavam acompanhando aqui, para tentar ir mais ou menos numa ordem. A primeira é a da Marina, se você subir lá um pouquinho, 1641, aí ela pergunta assim, vocês ensinarão a fazer isso, esse recurso de ir liberando as atividades à medida que os alunos forem fazendo as já postadas. Que é isso das tarefas encadeadas, né? Os recursos das atividades encadeadas. Ué, continua, diga lá. Bom, a gente não colocou nenhum tutorial específico sobre isso, né? No Moodle, o que acontecia nas outras versões é que a gente, enquanto tutor, a gente acabou conversando sobre isso com os grupos, né? Mas não é nada difícil de fazer. Dá um pouquinho de trabalho, porque você precisa configurar cada recurso e cada atividade, mas não é nada difícil, não. Acho que você pode até depois perguntar para o seu tutor, né? Quando tiver um pouquinho mais para frente do curso, que aí você já sabe mexer um pouco mais. Eu não sei também, Marina, qual que é o seu conhecimento de Moodle, né? Mas tem, só complementando, Ana, eles também podem acessar aqui, ó, aqui na navegação do site, pelo menu verde aqui em cima, né? Professor, sala dos professores. Isso aqui é uma sala virtual, né, para os professores do Campus São Paulo, mas vocês vão estar, independente do qual é o campus, você está usando o ambiente virtual, então está disponível. E aqui a gente foi construindo, justamente, a partir dessas duas versões do curso, a gente começou a construir aqui, inclusive com a ajuda da Simone,
esse fórum de dúvidas frequentes. E aqui, uma das dúvidas frequentes que a gente colocou aqui responde a essa dúvida que a Marina colocou, que é aqui, ó, como encadear atividades de modo a progressivamente liberá-las ao aluno. Não é exatamente um tutorial, tá? Porque tutorial significa ter imagens, né, além de texto, mas é um beabá, digamos assim, de como fazer isso daí, tá? Então, já fica essa sugestão também. Tem uma dúvida? É claro que você pode lançar a dúvida para o seu tutor e ele, né, tem obrigação, evidentemente, e esperamos todos prazer de responder, mas já existem diversas dúvidas que você mesmo pode olhar nesse fórum de dúvidas frequentes na sala dos professores e eventualmente tirar até mais rapidamente do que esperar o tutor responder, né? E tem alguns tutoriais também, né? Sim. Nesse mesmo espaço, tem alguns tutoriais que explicam também a fazer algumas coisas. Então, às vezes você precisa fazer alguma coisa que até tem no curso, mas é mais para frente, né? E você já quer montar no seu curso, né, que você usa com seus alunos, você pode usar esse espaço também, mesmo quem é de outro campus. Isso. Beleza? Vamos ver. O Denilson tem uma pergunta, acho que vem na ordem depois, né? Se os vídeos foi passado aí que o Moodle não suporta o tamanho, esse vídeo é link do YouTube? Sim, acho que sim, acho que todos os vídeos que nós apresentamos nesse curso que vocês vão estar aí como nossos, né, alunos dos tutores, são links, são vídeos que estão lá no YouTube e a gente apenas puxa configura, né, o link dele no Moodle. Mas o interessante é que o Moodle está muito amigável, cada vez mais, né, com sites como o YouTube, e só de você pegar o link do YouTube, do vídeo, e colocar num rótulo do Moodle e configurar como um link, o Moodle já entende que isso é um vídeo e já coloca esse vídeo rodando e dá a impressão que o vídeo está no Moodle, mas na verdade não está. Ele está apenas incorporado dentro do Moodle, mas está rodando lá no YouTube e, portanto, sem sobrecarregar nem um pouquinho o nosso disco rígido aqui, né, onde está guardado a base de dados do Moodle, etc. e tal. Então é bem interessante e sim, temos um tutorial sobre isso no curso, de como fazer isso, e como fazer esse procedimento, tá? Essa configuração. Aí o Lauriberto está perguntando das tentativas, né, em atividade que tem nota. As atividades, elas não são complicadas, elas são simples, e elas têm tentativas infinitas, então até você conseguir. Mas a intenção é que você não demore muito, né, para conseguir. Que se você estudou tudo que a gente propôs, viu os vídeos, leu o material, você não vai ter muita dificuldade em conseguir prosseguir. Isso, claro, porque nós configuramos assim, né? Tentativas ilimitadas e valendo a maior nota. Mas no curso em que você tiver como professor e for montar lá um questionário, por exemplo, você vai decidir isso. Pode ser 3 tentativas valendo a média, pode ser 3 tentativas valendo a última, valendo a maior nota, valendo a menor nota. Tudo isso o Moodle permite você configurar, tá? Aí a Alda está perguntando como fazer a inscrição dos participantes. A gente também trata disso no curso, né? Você também vai fazer isso no seu espaço do curso, mas, de forma geral, tem um tipo que você inscreve manualmente, aluno por aluno, tem um outro jeito que você inscreve como autoinscrição, então você põe uma chave de inscrição ou não, para o seu aluno entrar no seu espaço. Tem um outro jeito, que no Campus São Paulo a gente não usa, né, o plugin do Swap, mas tem um plugin do Swap, eu não sei como que está isso nos outros campos. Mas aí o que a gente vai falar no curso é da inscrição manual e da autoinscrição. Perfeito. Acho que da Elizabeth a gente já discutiu, né, o e-mail com o tutor. A Paula pergunta sobre se teria como disponibilizar um tutorial sobre a customização de vocês, está bem mais intuitivo. Aí é mais complicado, não temos um tutorial sobre isso, porque, enfim, é uma coisa mais... Seria um tutorial, aliás, é uma ideia que nós já tivemos várias vezes, até conversando com o Paulo Evaristo, o pessoal da DED, né?
a Cris também, que é lá da DED, a gente várias vezes já pensou numa espécie de um curso, ou num encontro entre, né, administradores do ambiente Moodle, aí para esse tipo de evento que seria bem apropriado tutoriais desse tipo, mas enfim, não, a gente nunca teve pernas ainda para conseguir fazer isso, mas podemos conversar, quer dizer, se ao participar aqui desse curso, você achou que o nosso Moodle está bem, como ela falou aqui, mais intuitivo e etc e tal, nada impede que se marque uma conversa nossa com o administrador lá do Moodle, né, do campus XYZ, para a gente trocar umas ideias e dar umas dicas, mas não temos um tutorial sobre como customizar, não. Denilson, acompanhar o fórum. Denilson está perguntando se faz parte da aula. O fórum de dúvidas não, só se você tiver dúvidas mesmo, e aí você entra, dá uma olhada, se você tiver curiosidade, né? Agora, durante o curso, vão ter sim alguns fóruns que fazem parte das aulas, né? Que você precisa participar, alguns, inclusive, com mais de uma participação, mais do que duas, que demandam uma participação mais intensa de vocês. Ok. Carolina, acho que já foi, era aquela bobeira que eu fiz aqui de não trocar o navegador, né? Amanda, a construção da disciplina do espaço do cursista se dá dentro do espaço do curso ou fora? Fora. Vai ter uma atividade, logo no 2.2.1, acho que era, Ana, em que você solicita um espaço virtual. No caso da Amanda, ela já está com certeza craque nisso, porque é professora do Campus São Paulo, mas para os outros cursistas isso talvez seja bem diferente. Por quê? Porque em alguns campos, o próprio administrador do Moodle já abre de antemão um espaço virtual para cada disciplina que tem registro num diário do SWAP. E no Moodle Campus a gente sempre deixou o Moodle como uma ferramenta, né, a mais voluntária para o professor utilizar como apoio, né, ao ensino presencial. Só que agora, claro, com essa questão do ensino remoto sendo obrigatório, o próprio uso do Moodle obrigatório, a gente até poderia fazer essa coisa mais automatizada, mas ainda assim achamos melhor não, porque essa ferramenta de trazer o diário direto, né, do SWAP para o Moodle, ela traz os alunos com o nome de usuário, às vezes com uma certa confusão, digamos assim, e a gente preferiu continuar na sistemática de solicitação. Então, os professores de outros campos talvez nunca passaram por isso. Vai ter um tutorial sobre isso, tá? Mas desde já não custa. A gente está ainda com a tela compartilhada aqui, né? Então eu já posso mostrar aonde que vai ser isso. Ó. Você vai vir aqui em professor e solicitação de novo espaço para a sua disciplina. E aí, como eu disse, isso vai estar no tutorial bonitinho, mas você tem 3 campos aqui básicos para preencher. O nome completo do espaço virtual, basicamente o nome da disciplina, se fosse uma disciplina, o nome breve e, o mais importante, escolher a categoria correta do curso. A gente vai orientar direitinho isso, qual é a categoria para o nosso curso, né, de capacitação. Vai ser uma categoria que claramente indica que essa região do Moodle, né, para que você crie o seu espaço virtual. Por quê? Porque a ideia é que vocês, ao longo das 4 semanas, vão trocando experiências, um entrando no espaço virtual do outro. Então, por isso que a gente vai concentrar todos os espaços virtuais desse curso numa única região do Moodle, chamada algo assim, capacitação estadual, alguma coisa assim, tá? Mas então já fui além da pergunta da Amanda, né? A Amanda já está acostumada em como fazer a solicitação, então vai fazer uma solicitação à parte em que você vai ser professora daquele espaço virtual. No espaço do curso nosso, você é aluna. A Simone colocou a pergunta do Denilson, mas eu acho que essa já foi respondida, né? Que era respondemos, perfeito. O Carlos, que horas que é a aula? Acho que 8 horas, né, Canato? Fica liberada. Mas, então, para você acompanhar o curso,
não tem um horário fixo, né? Então, você precisa se organizar a cada semana para você fazer todas as atividades de 2 tópicos. Mas não a tem... única coisa... Desculpa. Não, só vai falar, não tem horário não, é porque é de acordo com ele vai fazendo as atividades e vai liberando a próxima aba, né? Sim. Não, então, mas vai estar disponível a partir de umas 8 horas, eu imagino. Desta segunda, desculpa, sim. Tá. Então, e aí depois você que se organiza, né, para como você vai fazer as coisas. A única coisa que vai ter horário marcado são as webconferências, mas aí é cada tutor que vai combinar com o seu grupo, né, que a gente tinha comentado, que é bem bacana que vocês participem, são bem ricos esses momentos, mas que se porventura, né, for em algum horário que você não possa participar, que geralmente os tutores gravam e deixam disponível, né? Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Depois que está gravado, então se puder participar, melhor, tá? E é isso, é você que precisa ir se organizando, né? Para conseguir fazer os 2 tópicos por semana. Legal. Depois a Paula voltou aqui a complementar sobre a customização, ela estava dizendo não é do Moodle, da sala. Da sala sim, tem... Digamos assim, nem para tudo tem um tutorial, mas, por exemplo, aquelas tarjas verdes que vocês estavam vendo, para assistir, para ler, aquilo ali é um recurso um pouquinho mais avançado, mas sim, na segunda versão do curso, vários colegas pediram e a gente colocou à disposição, e não era exatamente um tutorial, mas enfim, a gente mostrou como fazer. Então sim, o que a gente está mostrando para você no espaço em que vocês são alunos, os tutores vão estar respondendo e te ajudando a como fazer isso no espaço em que você é professora. E os tutoriais também, né? A gente também já vai indicando, né? Sempre que você tenha um roteiro, indicando para o aluno o que você vai fazer, então a gente tenta ir explicando essas coisas que a gente entende, né, que são boas, né, de se fazerem com os alunos, a gente vai falando durante o curso também. Sim. E o Celso está perguntando das dúvidas, se são organizadas. Não, Celso, esse fórum de dúvidas é um fórum que cada aluno pode tanto criar um tópico novo, como participar de algum que já exista. Então, se você entende que é uma dúvida que não está lá ainda, você cria um novo tópico e você coloca a sua pergunta. Não está dividido por semana, não, nem por tópico. É um fórum para o curso inteiro. Perfeito. A Maria Ângela pergunta de aulas síncronas a partir de 17/8. Sim. Agora, exatamente qual é o dia, qual é o horário, o tutor vai combinar com cada grupo. Lembrando, ao todo são 14 tutores para 280 alunos, então são 14 grupos. E aí dentro de cada grupo se faz os combinados, sendo que a ideia é que ao longo das 4 semanas tenha de 3 a 4 webconferências, mais ou menos como se fosse uma por semana, mas é tudo uma coisa de combinar tutor com alunos. Denilson, eu não entendi, são mais de 45 mil alunos, a possibilidade de erro seria enorme. A gente está falando daquela questão do swap, né? De trazer os nomes. Pois é, né? pois é. E aí a Isabel está perguntando, teremos que nos organizar semanalmente, certo? Certo. Mas os itens todos, né, terão prazo para fechar? Não. Eles vão ser abertos, eles vão sendo abertos conforme você vai seguindo no curso, né? Então, como o Canato mostrou, você fez esse, abre o outro. O que acaba acontecendo, às vezes, é que algumas pessoas se avançam um pouco mais, fazem mais de um tópico por semana, e aí, para não ficar muito diferente, o que a gente coloca em 2 momentos do curso uma trava. Então, você está muito avançado, você já chegou no final da semana, eu não lembro agora em que momento a gente pôs essas travas, mas você avançou muito e ainda não, e o seu grupo está lá para trás, porque ainda não chegou a semana daquele tópico. Então, a gente fala, agora espera um pouco, né? Agora você não pode seguir até o dia tal. E aí você pode ir fazendo outras coisas. E por que a gente faz isso? Porque tem muita atividade interativa, né? Tem fóruns, você tem a proposta de olhar os espaços dos outros. Então, se alguém fica muito atrasado, então está lá na última semana e quer fazer o curso inteiro, ou quer adiantar muito, perde um pouco o sentido do curso.
né? Porque aí essas atividades interativas perdem, né? E às vezes acontece, né? Então, tem aluno que às vezes começa, aí tem alguma questão no meio do caminho, fica bastante tempo sem acessar, e depois acessa no final, quando todo mundo já fez. Aí tem um fórum lá que é de compartilhamento de práticas, que você teve bacanas, e aí as pessoas respondem e tal. Aí passou esse momento. Aí se todo mundo, aí uma pessoa entra depois na última semana. Aí ele entra lá para fazer a primeira participação, os outros colegas não estão mais, né? Então, talvez nem olhem a mensagem que você colocou, então se perde um pouco. Então, por isso que a gente tenta fazer isso. Mas como a gente sabe que às vezes, né, tem essas questões de que uma semana você está mais atribulada, outra mais tranquila, cada um vai seguindo mais ou menos o seu ritmo. Não, só corre risco de fechar nesse um mês, né? Então, o curso está previsto para terminar em um mês, então precisa terminar pelo menos nesse um mês. Algumas pessoas escrevendo. Sim, sim. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? André Braga está digitando alguma coisa. Gente, se alguém também quiser abrir o microfone e usar a voz, não tem problema, tá? É claro que como é muita gente, se muita gente fazer isso, a gente não tem tempo, mas agora que a gente está no finzinho, inclusive, não tem nenhum problema. Só para saber. Que bom, André. Bacana. Bom, então, esperamos que vocês gostem do curso, né? Exato. Que seja bastante proveitoso e que ajude a montar os espaços de vocês nesse momento agora, né? Que estamos passando, e para momentos futuros também, né? Uhum. Mas é isso, acho que a gente cumpriu o objetivo que a gente queria com essa web aula, digamos assim, né? Foi aquela apresentação básica do curso e navegação lá pelos espaços e depois tirando essas dúvidas. E acho que deu certo, Ana, da gente usar isso como o vídeo lá da semana zero lá, para quem inclusive não veio, que aliás foi a maioria, né? De 280 cursistas, a gente teve aqui um pico de 70, acho. Então tem bastante gente que não participou. Gente, eu vou pedir desculpas aqui em nome dos tutores, tá? Eu acho que foi confusão minha mesmo, provavelmente na configuração do espaço, porque a gente teve que fazer as coisas com uma velocidade muito grande, né, do processo seletivo, e depois do processo seletivo para a montagem, né, desse espaço aqui. Ainda fizemos lá a prorrogação, né, das inscrições, etc. e tal. Enfim, eu acho que nessa velocidade, nessa correria, eu devo ter feito alguma confusãozinha em como configurar, e os tutores acho que tentaram e não conseguiram acessar, tá? Então vocês vão acabar conhecendo, a não ser o Márcio, né, que estava aqui, mas vocês vão acabar conhecendo eles mesmo então a partir de segunda-feira, mas não é que eles tiveram pouco caso não, acho que eu aqui configurei alguma coisa errada mesmo, tá? Beleza, então acho que a gente se despede, né, Ana? Sim, sim. Fechar aqui obrigada, a pessoal, por terem passado a tarde com a gente, né? Isso. Eu vou baixar aquele todo jeito o chat, para depois, se for o caso, colocar disponível, ou a gente ter pra gente também, né? Então tá, então vou encerrar aqui a gravação. Tchau, pessoal, bom curso para vocês. Falou, gente.